nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles do fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glorioso São José, coração imaculado de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, agora que nós já falamos sobre o aborto, sobre a anticoncepção e sobre a esterilização, vamos falar de um tema importante, que é a regulação natural da procriação. Cuidado com os nomes, com o vocabulário, porque as palavras não são inocentes. Os filhos são um dom de Deus. Por gentileza, Dona Karina, pode ler para nós o Catecismo da Igreja Católica, quando ele fala sobre os filhos? A Sagrada Escritura e a prática tradicional da Igreja veem nas famílias numerosas um sinal da bênção divina e da generosidade dos pais. Bem, é uma frase do Catecismo que não pode ser esquecida. Família numerosa é uma bênção e sinal de que os pais foram generosos com a vida. Ora, se a família numerosa é uma bênção, ninguém pode casar-se pensando em rejeitar essa bênção. A esse respeito, comenta a ex-feminista Mary Pride em seu livro De Volta ao Lar. Vocês já conhecem esse livro, não é? Uma ex-feminista norte-americana radical que resolveu voltar para casa e redescobriu que o lar era o seu lugar privilegiado e fundamental. Então ela pergunta: se os filhos são uma bênção, por que não queremos todos os que Deus nos quer dar? A senhora pode ler para nós, Dona Karina? Será que você consegue pensar em qualquer outra bênção que faz os cristãos lamentarem, se queixarem e fazerem o possível para não aceitar? Não pareceria ridículo ouvir cristãos dizendo: estou farto de todo este dinheiro que tu me destes, Senhor. Por favor, não me des mais nada. Ou, já tenho suficientes unções do poder do Espírito Santo sobre mim para durar pelo resto da vida. Para mim chega, obrigado. Assim diz Mary Pride, né? Porque ela descobriu o valor dos filhos, jogou os anticoncepcionais no vaso sanitário e pensou que ia engravidar imediatamente. Decepcionou-se. Precisou esperar 3 anos para a primeira gravidez. Descobriu que era preciso pedir o filho, que o filho não era algo como o capim que nasce sem você querer e você arranca porque não quer. Não, filho é algo para ser pedido, desejado e depois festejado. E aí ela teve, e depois do primeiro vieram outros 8. Ela somou 9 filhos no tempo em que havia publicado esse livro, De Volta ao Lar. Todos eles ela educou em casa, ou seja, com aquela prática chamada homeschooling, sem levá-los para uma escola fora do lar. Ela foi mãe e professora. Esta prática, muito comum nos países de cultura anglo-saxônica, agora que está começando nos países de cultura latina. Mas é a nossa salvação para uma escola impregnada de ideologia de gênero. Então, ela diz que se os filhos são dom de Deus, ela, que era feminista, estava errada ao querer não ter filhos. E aqueles que querem pôr limites a essa bênção não consideram a bênção como tal.
O Papa João Paulo II, quando era cardeal de Cracóvia, neste livro aqui, Amor e Responsabilidade, vamos dar uma visão neste livro, Amor e Responsabilidade. Quando o Papa João Paulo II era cardeal de Cracóvia, ele escreveu: a família é, na realidade, uma instituição educadora. Portanto, é necessário que ela conte, se possível, vários filhos, porque, para que o novo homem forme sua personalidade, é muito importante que não seja único, mas que esteja inserido numa sociedade natural. Às vezes, fala-se que é mais fácil educar muitos filhos do que um filho único. Também disse que 2 não são ainda uma sociedade. Eles são 2 filhos únicos. Alguém aqui tem 2 filhos únicos? É assim que o Papa chama a família que tem 2 filhos. Tem 2 filhos únicos. Ainda não formam uma sociedade. Vai começar a melhorar com o 3º, mas só começa. Depois do 5º... Mas é verdade, ninguém se casava antigamente pensando em ter poucos filhos. A ideia de se limitar, de se ter no máximo 2, é coisa recentíssima, que veio com a mentalidade antinatalista. É mal para todo mundo, para a família, para a sociedade, para a criança e para a própria mulher, porque ela foi feita para ser mãe e a saúde dela e as expectativas dela aumentam de acordo com o número de filhos que ela tem. Há alguns anos, uma jovem enviou-me uma mensagem por correio eletrônico contando o seu problema. Estava noiva e, segundo sua previsão, estaria fértil no dia de seu casamento. Que fazer? Respondi-lhe que fazia votos de que ela engravidasse. Tomara que você engravide. Expliquei-lhe que não fazia sentido alguém se casar já pensando em não ter filhos. Se ela me dissesse que desejava ter filhos, sim, mas só depois de 3 anos, eu lhe responderia: então você se case daqui a 3 anos. Sem se dar conta, aquela moça, que aliás estava de boa fé, havia se tornado vítima da mentalidade segundo a qual os filhos devem ser cuidadosamente planejados. Gerá-los logo no início do matrimônio seria um ato de irresponsabilidade. A doutrina da Igreja, porém, é outra. Dentro do matrimônio, a regra é gerar filhos. Não gerar filhos é a exceção. Vejamos o que nos ensina o Papa Paulo VI sobre a paternidade responsável em sua encíclica Humanae Vitae, de 1968. Vamos abrir a encíclica número 10 e ver o que o Papa fala sobre a paternidade responsável nos seus últimos parágrafos. Ou seja, no penúltimo parágrafo do número 10. Por gentileza. Em relação às condições físicas, econômicas, psicológicas e sociais, a paternidade responsável exerce-se tanto com a deliberação ponderada e generosa de fazer crescer uma família numerosa, como com a decisão tomada por motivos graves e com respeito pela lei moral, de evitar temporariamente ou mesmo por um tempo indeterminado, um novo nascimento. Atenção como é que o Papa fala sobre a paternidade responsável. A Igreja elogia a família numerosa. É a paternidade responsável gerar uma família numerosa. E é também, quando houver motivos graves e com respeito à lei moral, evitar temporariamente ou, em casos muito graves, por tempo indeterminado, um novo nascimento. A Igreja elogia a família numerosa e, ao mesmo tempo, só admite evitar um novo nascimento por motivos graves e com respeito à lei moral. O Catecismo também faz uma advertência quando ele fala sobre a regulação
natural da procriação, vejamos aqui no número 2368, por gentileza. O que é preciso fazer no sentido de verificar se os motivos são ou não são válidos? Um aspecto particular dessa responsabilidade diz respeito à regulação da procriação. Por razões justas, os esposos podem querer espaçar os nascimentos de seus filhos. Cabe-lhes verificar que seu desejo não provém do egoísmo, mas está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade responsável. Olha, se o desejo de espaçar os nascimentos não provém do egoísmo, o que é muito comum, mas está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade responsável. O único meio admitido pela Igreja para espaçar os nascimentos é a continência periódica, ou seja, a abstinência de relações sexuais nos dias férteis. Chama-se continência porque é o ato de conter-se, de sacrificar-se, periódica porque se faz periodicamente. Continência periódica é um nome técnico que deve ser preferido. Um outro nome que também pode ser usado é método natural de regulação da procriação. Vejamos aqui o que fala sobre esse assunto o mesmo Catecismo da Igreja Católica no número 2370. Vejam com cuidado como o Catecismo escolhe bem as palavras. A continência periódica, os métodos de regulação da natalidade baseados na autoobservação e no recurso aos períodos infecundos estão de acordo com os critérios objetivos da moralidade. Que coisa linda! Esses critérios objetivos da moralidade são aqueles pelos quais o ato tem um objeto bom. Critérios objetivos. Subjetiva é a intenção. As circunstâncias são acidentais, mas o critério objetivo da moralidade é saber se o ato é ou não é ordenável a Deus. A anticoncepção não é ordenável a Deus, porque ela priva o ato conjugal da sua natural abertura à procriação. Mas se você não está privando o ato conjugal, você está apenas escolhendo qual ato conjugal você vai praticar em qual dia, mas quando você pratica naturalmente, sem colocar nenhum obstáculo, você está de acordo com os critérios objetivos da moralidade. Continência periódica, palavra que podemos usar sempre. Métodos de regulação da procriação baseados na autoobservação e no recurso aos períodos infecundos para se praticar o ato conjugal. Tudo isso é conforme aos critérios objetivos da moralidade. Porém, há sempre o perigo de você utilizar coisas boas com má intenção ou abusar do uso dessas coisas boas. Para evitar que o casal decida valer-se da continência periódica por motivos egoísticos, a Igreja dá aos confessores a seguinte orientação. Eu vou ler para vocês o que a Igreja fala no seu Vademecum para confessores. Vamos ver se dá para enxergar aqui bem. Vademecum para os confessores sobre alguns temas de moral conjugal. Foi um presente que a Igreja nos deu em 1997 para nós, padres, auxiliarmos os casais nessas questões. Tá? É do Pontifício Conselho para a Família. E este documento, que é uma preciosidade, no seu número 12, assim ele fala: será conveniente, para o confessor averiguar a solidez dos motivos que se tem para a limitação da paternidade ou maternidade e a liceidade dos métodos escolhidos para distanciar ou evitar novas concepções. Por quê? Você tem que ter motivos sérios e você tem que usar métodos lícitos. Você nunca pode usar a anticoncepção. Só pode valer-se
da abstenção dos atos conjugais. A abstenção esta que, se for total, é a continência absoluta. Se for periódica, é a continência periódica. Agora, vou dar uma opinião minha. Na minha opinião, o intervalo entre um filho e outro não deveria ser maior do que 2 anos. Acima disso, a diferença entre as idades dificulta o entrosamento. Eu e minha irmã tínhamos 1 ano e meio de diferença. Mas por algum motivo ela não queria brincar de carrinho, nem eu de boneca. Então, além de você ter filhos com pouco espaço de intervalo, é bom ter muitos, porque há maior chance de que haja filhos do mesmo sexo, com os mesmos brinquedos, os mesmos interesses. Uma família pequena, não sei por que alguém deseja isso, porque a família numerosa tem todas as vantagens, todas. A gente aceita se Deus nos der um filho só, ou se der 2, mas a gente jamais pode rejeitar como se fosse uma tragédia se Ele nos der 10. Nem todo mundo tem 10 filhos. A família numerosa é rara, como são raras as grandes bênçãos. Pena que atualmente ela está tão rara porque as pessoas fogem dela. Mas ainda que a procurassem, veriam que ela não é tão comum quanto pensam. Imagine um casal com 4 filhos. Um de 15 anos, outro de 10, um terceiro de 5 anos e o caçula de 1 ano. O mais velho não se interessa pelas brincadeiras de 10 anos. O de 10 anos não brinca com o de 5 anos. O de 5 anos não brinca com o caçula. A excessiva distância entre as idades faz deles 4 filhos isolados, como se fossem filhos únicos. Você que já foi criança deve ter sentido como foi bom ter tido, ou como foi mal não ter tido, irmãos com idade próxima da sua. E, por favor, melhore a próxima geração. Aquilo que você notou que foi ruim na sua, corrija. E aquilo que foi bom, conserve. É assim que devemos fazer. Nós viemos de uma geração bastante estragada pelas ideias antinatalistas. Temos que consertar isso enquanto há alguma chance. Agora vamos falar dessa palavrinha tão perigosa que é o planejamento familiar. Antes de construir uma casa, é preciso planejá-la. Confere? Será grande ou pequena? Terá 1 ou 2 pisos? Quantos quartos e quantos banheiros? A resposta a essa pergunta depende da vontade do construtor e da utilidade que se pretende dar à edificação. Uma família, porém, é diferente de uma casa feita de tijolos. O tamanho dela não depende simplesmente da vontade do casal. Ele não pode planejar a família como faria com um edifício. O termo planejamento familiar dá a entender que compete ao casal e somente a ele determinar o número e o espaçamento de seus filhos. Isso é usado com muita frequência neste sentido aqui. Ora, esta autonomia absoluta não existe. Só Deus é o Senhor da vida. O que o casal pode e deve fazer é ficar atento aos sinais de Deus para descobrir qual é a sua vontade e pô-la em prática. Não é o casal, pelo seu arbítrio, que vai dizer: eu só quero 2 filhos, eu quero 3 espaçados, cada um de 5 anos. O casal não tem essa autonomia. Ele tem que verificar, de acordo com as circunstâncias, qual é a vontade de Deus. É possível gerar uma família numerosa? É, então vamos gerar. Está havendo algum motivo que temporariamente desaconselhe uma nova gravidez? Então vamos, nesse tempo, enquanto o problema durar, vamos usar a continência periódica. Deus nos escolheu antes da criação do mundo.
diz a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Portanto, para ele não há vida humana que não esteja no seu plano. Também a vinda de seu filho ao mundo estava, obviamente, no seu plano. E Maria, como todos os israelitas, ansiava pela vinda do Messias, mas não estava absolutamente no plano da Virgem de Nazaré que fosse ela a mãe do Messias. Sua gravidez, planejada por Deus desde toda a eternidade, não havia sido planejada por ela. Surpreendida pelo anúncio do anjo, ela pergunta: como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? Aliviada com a resposta do anjo de que ela conceberia por obra do Espírito Santo sem perder a virgindade, responde: eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Assim, graças a uma gravidez não planejada, mas aceita com amor, é que a salvação chegou ao mundo. Talvez o filho que você não planejou é o que pudesse salvar a sua família. Aquele que você não pensava que viria naquele momento, porque os nossos planos não são os de Deus. Já dizia ele, pelo profeta Isaías: meus pensamentos não são os vossos, e meus caminhos não são os vossos caminhos. Estão tão acima os meus pensamentos dos vossos pensamentos, como o céu está acima da terra. Os documentos oficiais do Santo Padre e da Cúria Romana sobre a regulação da procriação nunca empregam o termo planejamento familiar. Esse termo ele é evitado sistematicamente pela Igreja, e a Igreja tem alguma razão para isso. Procure-se, por exemplo, este termo aqui, na Humanae Vitae, e você não vai encontrar. Planejamento familiar. Procure esse termo aqui na Evangelium Vitae, que fala sobre a inviolabilidade da vida humana. Também você não vai encontrar. Procure este livro no Catecismo da Igreja Católica. Você também não vai encontrar. Procure este livro no Vademecum para confessores sobre alguns temas de moral conjugal, e você também não encontra. Procure nos documentos do Concílio Vaticano II, você não encontra. Mas por quê? E é tão comum. Por que que a Igreja tem evitado sistematicamente isso? Bem, há um motivo. Eu diria até que há dois motivos. Um deles é esse que eu já falei. Esse termo dá uma ideia de que o casal tem a autonomia absoluta de planejar a sua família. O casal deve apenas verificar qual é a vontade de Deus, quais são os planos de Deus e pô-los em prática. Mas há um outro motivo ainda. É que esse termo foi inventado pelos nossos adversários. Planejamento familiar, ele foi criado pela instituição que antigamente era chamada Birth Control, ou seja, controle de natalidade, fundada por uma mulher feminista radical, eugenista, chamada Margaret Sanger. Esta mulher, que fundou a instituição em 1916, norte-americana, filha de pais irlandeses, em determinado momento, esta instituição foi mudada para Planned Parenthood. Falta um N aqui. Paternidade planejada. Em vez de falar controle de nascimentos, paternidade planejada. Soa melhor. Em vez de falar controle de nascimentos, falemos family planning. Planejamento familiar. E depois, esta instituição passou, depois que se tornou uma rede internacional, com a ajuda de John Rockefeller III, passou a se chamar IPPF. O que é IPPF? International
Planned Parenthood Federation. Federação Internacional de Paternidade Planejada. Mas a gente não traduz assim. Em português, traduz-se esta rede por Federação Internacional de Planejamento Familiar. É assim que ela gosta de ser chamada, IPPF em português. E quem inventou o planejamento familiar, o tal do Family Planning? Quem inventou foram esses nossos inimigos. Com que sentido? Family Planning, para eles, significa, primeiro de tudo, aborto. Segundo, esterilização, vasectomia, laqueadura. Terceiro, anticoncepção, de todos os jeitos, incluindo anticoncepção hormonal. Tudo isso é Family Planning para eles. Então, quando você usa um termo que não foi criado por você, mas pelos outros, cuidado. Você está usando uma arma que o inimigo criou e o tiro pode sair pela culatra. Então, é muito perigoso a gente usar palavras cunhadas pelos nossos opositores. Por exemplo, os termos da ideologia de gênero. Nunca use palavras do tipo homofóbico, nem para dizer que você é ou que não é homofóbico. Você não sabe o que é isso? Foram os outros que criaram? Diga, eu sou contra o homossexualismo. Mas não emita juízo sobre a homofobia, porque isso aqui é um termo que pode ter conteúdo ignorado. Bem, ao contrário, em vez de planejamento familiar, a Igreja usa paternidade responsável, que é um termo que inclui, como nós já vimos, a abertura para uma família numerosa. A Igreja usa continência periódica e a Igreja usa métodos de regulação da procriação. Lamentavelmente, há católicos, e são muitos, incluindo sacerdotes, bispos e até conferências episcopais que dizem, olha, o que eu vou dizer é lamentável, que dizem que a Igreja aceita o planejamento familiar natural. Em inglês fala de Natural Family Planning, né? NPF, já tem até a sigla. Ou os métodos naturais de planejamento familiar. Cuidado, gente. Métodos naturais de quê? Cuidado com o planejamento familiar. Regulação da procriação. Essa dissonância com o magistério da Santa Sé deveria ser absolutamente evitada, porque não é uma mera questão de palavras. Por trás das palavras estão conceitos que podem distorcer a doutrina cristã sobre o matrimônio e a procriação. Um dos livros que Jorge Scala escreveu é IPPF, a Multinacional da Morte. IPPF é uma rede, a maior rede privada de abortos, esterilização e contracepção do mundo, com filiais em quase 200 países, inclusive no Brasil. No Brasil, a filial da IPPF se chama Benfam, IPPF, a Multinacional da Morte. Esse livro aqui tem um grande valor quanto à pesquisa, porque ele narra a história do controle demográfico, o surgimento da IPPF e a maneira com que ela opera no mundo inteiro, inclusive no Brasil, para promover o controle da população e assim deixar os povos pobres privados da sua primeira riqueza, que é o próprio povo. A primeira riqueza do Brasil são os brasileiros. Depois você pode acrescentar outras. Mas se não houver brasileiros, não adianta você querer nada mais. A nossa maior riqueza é a graça, sem dúvida. Mas a primeira é a nossa própria existência. Porque se você não existe, você não pode sequer receber a graça sobrenatural, não é? Continência periódica, como nós já vimos, essa palavra abençoada, é a abstenção do ato conjugal durante os dias férteis, com o fim de, por razões graves, evitar uma nova gravidez. Ela é vulgarmente conhecida como método natural de regulação da procriação. No entanto, ela não é só um método, mas, sobretudo, uma virtude. Significa autodomínio e renúncia.
não pode ser vista como um meio eficiente de se evitar uma coisa indesejável chamada filho. Não pode ser empregada com o mesmo espírito com que se usa um método anticoncepcional. E é comum que isso aconteça. O casal aprende, esse método é bom. A gente consegue não ter filhos com ele. E aí começa a fazer propaganda. Veja, gente, já temos 10 anos sem ter filhos. Que coisa boa! Descobrimos a pílula católica. E casais assim são um contra-exemplo. Casais assim, evidentemente, não podem dar aula em curso de noivos, nem em encontros de casais com Cristo, porque eles não aprenderam o espírito, aprenderam só a técnica. O método não foi feito para isso. Em casos excepcionais, vocês passam, mas em 10 anos você não tem filho nenhum, você está debaixo da ponte, o que houve? A miséria absoluta? O que aconteceu? Veja o que o Papa João Paulo II fala no seu livro maravilhoso, Amor e Responsabilidade, que eu já mostrei para vocês aqui, não é? Livro que, lamentavelmente, está esgotado nas edições Loyola. Hoje você encontra só reimpressão em outras editoras, como a Cultor de Livros. Vejamos o que ele fala aqui. A continência como virtude não pode ser concebida como um meio anticoncepcional. Ela está lendo a página 215 e eu estou acompanhando aqui com ela. Vamos lá. A continência interesseira, calculada, desperta dúvidas. Ela, como qualquer outra virtude, deve ser desinteressada, concentrada na retidão em si, não só na utilidade. Se a continência deve ser virtude e não só método, no sentido utilitarista, não pode contribuir para a destruição da disponibilidade procriativa daqueles que convivem maritalmente como esposos. E por isso, não se pode falar da continência como virtude quando os esposos aproveitam os períodos de infertilidade biológica unicamente para não ter filhos e convivem só e exclusivamente nesses períodos para o próprio conforto. Para o próprio conforto, para o próprio gozo. Olha como o Papa vai puxar a orelha dos casais. Proceder assim equivale a aplicar o método natural em contradição com a sua natureza. Opõe-se tanto à ordem objetiva da natureza como à essência do amor. É pesado isso que o Papa fala, viu? Você está aplicando o método natural em contradição com a sua própria natureza. Em outras palavras, o Papa está dizendo, vocês estão pecando. É possível pecar usando o método natural? Sim. Puxa vida, eu pensei que se eu usasse o método natural, que é tão difícil de aprender, eu estaria livre para fazer o que quisesse. Não, você está livre para fazer a vontade de Deus, o que Ele quer. Então, depois você descobre que esse método é maravilhoso, porque ele não traz problemas de saúde, porque ele não tem nenhum dos inconvenientes da pílula anticoncepcional, você não pode agora, entre aspas, tornar-se viciado nele. Agora eu vou usar esse método simplesmente porque eu não quero filhos e nada mais. Não pode. É possível pecar. E é raro a gente ver casais se acusando disso. Padre, eu usei do método natural à toa, durante anos e anos. É raro. Ou seja, é verdade que o muco cervical que escorre pelo colo uterino se torna fluido e úmido nos dias férteis e seco nos dias inférteis. É verdade que a observação do muco não exige que a mulher tenha um ciclo menstrual regular. É verdade que esse método, conhecido como método Billings, pode ser usado pelos casais mais pobres e mais incultos. É verdade que a Organização Mundial de Saúde, após ter experimentado o método Billings em diversos países, Filipinas, Índia, Nova Zelândia, Irlanda e El Salvador, concluiu que sua eficácia é de 98,5%. Isso já é eficácia prática, não é teórica não, contando já com as falhas humanas. É uma eficácia muito grande, gente.
grande mesmo. Mas também é verdade que esse método não pode ser usado por motivo fútil. Não é, portanto, louvável a atitude de um casal que usa o método Billings para não procriar, porque tem medo dos riscos normais de uma nova gravidez, toda gravidez tem risco, porque não tem confiança na providência de Deus. Será que eu vou conseguir alimentar esses filhos todos? O custo de vida como está, o desemprego, a inflação, a segurança pública. Porque não quer ter trabalho de educar mais filhos. Já chega, já procriei o suficiente, agora eu vou descansar. Porque acha que gerou um número de filhos bastante. Não podemos dizer isso. A igreja não precisa tanto de casais que deem testemunho de que o método Billings é eficiente para não ter filhos. Precisa, sobretudo, de casais que testemunhem que os filhos são sempre bem-vindos e que só por motivos graves, e enquanto durar tais motivos, se servem desse método para não procriar. Os casais que têm poucos filhos, eu tenho uma pena tão grande deles quando eles fazem isso por vontade própria, porque eles estão semeando uma velhice muito triste. Eles pensam, porque assim ensinaram, que 2 filhos já é o máximo e que 3 já é um exagero. Quando eles ficarem velhos, vão descobrir que 3 filhos não é nada. Eles queriam ter a casa cheia de netinhos e bisnetos para cuidar deles, para não deixá-los no asilo, e verificarão que já é tarde demais. E vão sentir inveja daqueles que eles achavam irresponsáveis, porque tinham filhos demais. Esses aí vão ficar colhendo aquilo que plantaram. Uma velhice feliz, uma casa cheia. Só que na época da juventude, especialmente por causa dessa mentalidade antinatalista, não se pensa nisso. Parece que o futuro nunca vai chegar, mas chega. E chega para mim, não é só para os outros, não. Muito bem, gente. Eu queria agora, de maneira bem breve, explicar para vocês os fundamentos do método Billings, com uma projeção de slides, tá? Este é o método da ovulação Billings, e as figuras daqui estão disponíveis neste endereço, do Semplafan. É um nome infeliz, Centro de Planejamento Familiar. Poderia ser melhor, mas é uma instituição muito boa, porque ensina com detalhes e com excelência o funcionamento deste método, que foi descoberto e sistematizado pelo casal John Billings e Evelyn Billings, um casal de australianos. Aqui está o aparelho reprodutor feminino, os 2 ovários, as 2 trompas ou tubas, o útero, o endométrio, que é este revestimento interno que se descama a cada mês, porque ele se prepara para receber o neném, e quando não vem o neném, ele sangra. A cerviz ou colo uterino, a vagina, as bolsas de Shaw, e a vulva, que é a parte mais externa, onde o muco é sentido. Quando ocorre a menstruação, sente-se a vulva molhada, pegajosa, porque o tampão que cobria o colo uterino, o tampão de muco, ele já se descamou. Aqui neste gráfico nós temos 5 dias de menstruação. A cor vermelha, a sensação molhada, 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 depois seca, e o símbolo. Às vezes você não tem vermelho, mas você pode usar o símbolo de um pontinho preto, né? Aqui o padrão básico de infertilidade, PBI. O PBI seco. Algumas mulheres, talvez a maioria delas, tem esse padrão de infertilidade. Depois da menstruação, começa uma sensação de secura,
um exame de vulva seca. Não se deve fazer exames dentro da vagina, porque nela sempre há umidade. Imagine se eu quisesse examinar o meu nariz aqui por dentro, eu sempre encontraria alguma umidade dele, né? Então, não se deve fazer isso. Depois, então, da menstruação, começa um período seco, continuamente seco, tá? Que significa infertilidade. Não há entrada de espermatozoides dentro da cérvix devido a um denso e espesso tampão de muco. Aqui. Este é o período pré-ovulatório. É um período que vai desde a menstruação até a ovulação. Aqui há um outro padrão básico de infertilidade que não é de secura, mas de muco. Isso não se acreditava que existia ou não se levava a sério antigamente. Antigamente, nos primeiros folhetos do método Billings, falava-se apenas de secura e umidade. Secura quer dizer infertilidade, umidade quer dizer fertilidade, e acabou. Mas descobriu-se que algumas mulheres têm um padrão de infertilidade que não são de secura, mas de muco. Mas não é um muco como aquele dos dias férteis. É um muco que não muda. É um muco que permanece constante. Permanece o mesmo dia após dia, ciclo após ciclo, inicialmente registrado com a cor branca com um bebê. Por quê? Porque a mulher pensa que é sinal de fertilidade. Mas depois, quando ela vê que não muda, que permanece sempre igual, logo é registrado com a cor amarela ou com um símbolo igual, símbolo de igualdade. Quando o padrão parece não mudar. É aqui, olha. Iniciou registrando com bebê, possível fertilidade. Não muda, agora registra como sendo amarelo. Né? Não há entrada de espermatozoides na cérvix devido ao tampão do muco. Tá? Pode haver um padrão de infertilidade que se verifica pela secura e pode haver um padrão de infertilidade que se verifica pela existência de um muco pequeno e constante. Isso também é infertilidade. É coisa nova. Há uns anos atrás não se falava disso. O método vai se aperfeiçoando, graças a Deus. Agora é o ponto da mudança, a passagem da infertilidade para a fertilidade. Começou com a menstruação, os dias secos, agora a primeira umidade, sensação pegajosa. Ponto de mudança na sensação vulvar, de seca, cor verde ou esse símbolo vertical, para não mais seca, cor branca com bebê ou símbolo circular. Está associado com aumento de estrógeno, que é produzido pelo ovário. Aqui está o estrógeno, sendo produzido pelo ovário. Os espermatozoides são agora capazes de entrar na cérvix. Ou seja, o tampão deixa a cérvix ou cerviz, que etimologicamente quer dizer pescoço, né? Dobrar a cerviz quer dizer deixar de ser rebelde, deixar de ser cabeça dura. O tampão deixa a cérvix, já não se sente a vulva seca. E você agora tem um sinal de começo de fertilidade. Por isso você coloca aqui um bebê. Provavelmente, ou melhor, possivelmente, se inicia a fertilidade aqui. E quando a mulher não tem o padrão seco, quando ela tem o padrão com muco? Vejamos, começa com a menstruação, depois o padrão de secura com pouco muco, sensação seca com pouco muco, seca pouco muco, seca pouco muco, seca pouco muco. Isso é tudo igual, 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 igual. Aí ela sente alguma coisa como molhada. Opa, desenho nenenzinho. Pode ser sinal de fertilidade. Ponto de mudança na sensação de um padrão básico de infertilidade. Cor amarela ou símbolo igual
para o muco, o qual se sente molhado e vê-se opaco, cor branca com bebê ou símbolo circular. Esta mudança está associada com o aumento de estrógeno, que está sendo produzido no ovário. Os espermatozoides agora são capazes de entrar na cérvix. Seja, portanto, com o padrão seco, seja com o padrão mucoso, sempre vai haver uma mudança, né? Quando houver a proximidade da ovulação. Este aqui é o ápice. O ápice é o ponto mais alto, é o cume. E este é um dia muito importante. O ápice é o último dia da sensação lubrificante e é marcado por um X. Vamos de novo. Menstruação aqui, sensação de secura, aí uma sensação pegajosa. É uma sensação pegajosa com cor opaca, agora molhada e claro, aqui, tá? Depois escorregadia e claro, escorregadia e claro de novo, e depois ainda escorregadia. Como é que eu vou descobrir o dia ápice? Eu vou descobrir só depois que ele já passou. Porque o ápice, é muito comum esse erro. O ápice não é o dia de maior sensação lubrificante. Não. É o último dia em que você sente a lubrificação. O último. Esse último dia que é chamado de dia ápice. O último dia de sensação lubrificante é marcado com um X. Não está marcado porque eu não sei aqui qual é. Vou saber depois. O ápice é registrado retrospectivamente. A progesterona está indicada pela linha contínua. A progesterona começa a ser produzida agora e vai começar a formar o tampão novamente. Vai começar o período pós-ovulatório, que é infértil. Aqui está o primeiro dia após o ápice. Olha só, a ovulação ocorreu ou está iminente. Aqui está o ápice, marcado com um X. Aqui o primeiro dia após o ápice, em que você não sente mais lubrificação, mas você sente secura. Então o dia anterior era o ápice, você só reconhece quando ele já passou. A sensação na vulva não é mais escorregadia, mas seca ou pegajosa. E aqui está o bebezinho. Por quê? Porque isso pode ainda ser fertilidade. Ou seja, quando você começou a sentir lubrificação, tudo aqui possivelmente é fértil. Você coloca como se fosse um bebê. Quando a lubrificação parou, então o dia anterior era o ápice, mas você ainda tem possibilidade de engravidar no dia após o ápice. Aliás, nos 3 dias após o ápice, você ainda pode engravidar. Só na noite do 4º dia é que a mulher volta a ser infértil, com probabilidade próxima de 100%. Então aí começa a fase lútea. O que é a fase lútea? É a fase pós-ovulatória. No 4º dia após o ápice, o óvulo já se desintegrou. Já morreu, tadinho. Não encontrou o espermatozoide que viria fecundá-lo. Não há entrada de espermatozoides na cérvix. Cores amarela ou verde são usadas para registro, ou símbolos igual para fluxo, umidade constante, ou vertical para seca. O óvulo já não existe mais. A mulher está infértil. Isto aqui é um ciclo grande, digamos assim, né? Começou com a menstruação, depois veio um período seco, depois começou a sensação de lubrificação, você começa a desenhar nenenzinhos. Neste caso aqui, olha, a mulher que estava se sentindo seca começou a se sentir pegajosa e depois seca de novo. Olha que confusão. Há mulheres que têm isso. Há mulheres que têm um padrão de infertilidade que é seco, um outro que é com muco e tem uma mistura dos dois, né? Quando tem essa mistura dos dois, você tem que fazer observação contínua. Toda vez que você verificar que
o padrão não mudou, então você coloca esse igual, igual, igual. Seco, ótimo. Voltou a ser úmido, igual, 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 se ele não muda, né? O dia ápice, ele foi marcado aqui, tá? Não foi? 1, 2, 3, quarto. Aqui no quarto dia à noite, já não há mais fertilidade. E essa infertilidade vai prosseguir até o final do ciclo, ou seja, até a próxima menstruação. Após a ovulação, a chance de engravidar é, digamos, nula. Antes da ovulação, você tem que tomar algum cuidado, porque você não sabe quando é que vai ovular. Então você tem que tomar cuidado para não ser surpreendida pela sensação lubrificante. Por isso, diz-se que o casal deve ter relações, no máximo, em dias alternados. Nós vamos ver isso nos próximos slides. Termina o ciclo com uma nova menstruação que ocorre normalmente 11 a 16 dias depois da ovulação. Tá? Novamente, o endométrio se descama. O padrão básico de infertilidade é um padrão sem mudança, observado por um período de pelo menos 2 semanas. Ou nada de fluxo, secura vulvar, ou um fluxo sem mudança na vulva, que acompanha um nível de estrógeno baixo e constante, ou, o que é mais grave, uma combinação dos dois. Quando o fluxo permanece sem mudança durante 2 semanas de observação e é interrompido por dias secos. Olha só, isso pode acontecer também. Lembremos que as mulheres são, por natureza, complexas. Não são? São mesmo. Tente estudar um manual de ginecologia. Tem que ter muita concentração aí para verificar as regras e as exceções às regras, né? Vamos lá. Mas foi assim que Deus criou, né? As regras dos primeiros dias. Primeiros dias porque são os dias anteriores à ovulação, tá? Evitar as relações sexuais nos dias de forte sangramento durante a menstruação. Não é que os dias da menstruação sejam férteis, mas não é conveniente praticar a relação sexual nesses dias, porque não está havendo uma proteção contra infecções. Mas, além disso, a mulher pode ser surpreendida, se ela tiver um ciclo muito pequeno, e passe logo da fase da menstruação para a fase fértil. Pode acontecer isso. Então, para evitar que não se pratique relações sexuais nos dias de sangramento menstrual, tá? Ótimo. A regra 2 é que noites alternadas, noite sim, noite não, são disponíveis para relações sexuais quando estes dias forem reconhecidos como inférteis, no padrão básico de infertilidade. Você reconheceu infertilidade, seja pela secura, seja pelo muco constante, então é possível praticar relações sexuais noite sim, noite não. Por quê? Noite sim, noite não. Para evitar você confundir o muco fértil com o esperma da relação anterior. É uma questão só de cuidados, de prudência. Embora seja diferente, pode haver confusão. Regra 3. Evitar relações sexuais em qualquer dia de fluxo ou sangramento que interrompa o padrão básico de infertilidade. Se começou a haver um fluxo escorregadio, né, de muco, ou então um sangramento que pareça alguma coisa como se fosse menstruação, então agora você tem que tomar um cuidado. Você deve permitir 3 dias de padrão básico de infertilidade, 3 dias, antes de reiniciar as relações sexuais, na noite do 4º dia, e continuar com essa regra aqui.
Aconteceu alguma coisa nova? Verifica, espera mais 3 dias e só volta a ter relação no quarto. Estou falando na regra dos primeiros dias, antes da ovulação. Bem, e agora a regra do ápice. Quando o ápice é identificado, repito, o ápice é o último dia de sensação lubrificante, não é o dia de sensação mais lubrificante. Seguindo uma mudança do PBI, a regra do ápice é aplicada. Desde o início do 4º dia, após o ápice até o final do ciclo, a relação sexual é disponível todo dia, a qualquer hora. É o período pós-ovulatório. Tá? Nesse período não é preciso alternar os dias ou as noites. E aqui são os gráficos, são os símbolos, né, usados para designar o sangramento, a mancha, a sensação seca, que significa infertilidade, seca, mas espera e vê o que vai acontecer, né? O fluxo infértil, o fluxo sem mudança, olha só, tudo igual. Possivelmente fértil por causa da sensação lubrificante, o ápice, que é o último dia de sensação lubrificante, os 3 dias que vem depois do ápice, e a letra R é a relação sexual. Esta é a técnica. Evidentemente, se vocês querem aprender isso com os detalhes, como é que eu faço na hora da amamentação? Ou então na menopausa? Ou então quando a mulher acabou de retirar DIU? Ou de deixar um método anticoncepcional? Como é que ela faz? Aí eu aconselho vocês a buscarem um casal instrutor. De casal para casal isso funciona. Isso aqui é só a teoria básica, tá? Mas esse método ele tem uma eficiência muito boa. E para falar sobre a eficiência desse método, eu queria que vocês verificassem comigo como é que os outros métodos, que são de fato anticoncepcionais, funcionam quanto à eficiência. Para isso, nós precisamos utilizar um índice que é conhecido como índice de Pearl. Eu vou apagar aqui, tá? Vocês não se ofendam com isso. Este índice diz quantas entre 100 mulheres vão engravidar durante 1 ano se praticarem determinado método contraceptivo. Tá? Se um casal não usa nenhum método contraceptivo, em 100 mulheres durante 1 ano, quantas vão engravidar? Alguém sabe? 85. Tá? Sem nenhum método contraceptivo, esse é o índice de Pearl. Muito bem. E aí vocês podem verificar os índices de cada um dos métodos. Vamos ver, por exemplo, o preservativo masculino, tá? Conhecido como condom, né? A falha dele, a falha do usuário, a falha tal como ela é obtida na prática, é de cerca de 14. Ou seja, em cada 100 mulheres, 14 vão engravidar em 1 ano, usando como contraceptivo o preservativo masculino. Agora, quanto à pílula. As pílulas, nós já vimos, né? Elas podem ser contraceptivas e abortivas também. Quantas mulheres engravidarão entre 100 que usam pílula? Pílula com estrógeno e progesterona. Durante um mês, durante 1 ano. Quantas? Sabe quantas? 3. Estou sempre falando da porcentagem de falhas
para o usuário. Não é aquela teórica ideal, é na prática, tá? E para as usuárias de DIU, o DIU é um abortivo bastante violento, né? Que não deixa a criança nascer. Qual é a eficácia dele? Quantas mulheres vão dar à luz entre 100 que usam DIU durante um ano? Quantas? 0,8. O DIU de cobre T380A, um DIU que era distribuído, ainda deve ser, aqui mesmo em nosso município. Mas uma coisa interessante é esse aqui, ó, o preservativo. Em cada 100 mulheres, 14 vão engravidar. Vocês vão encontrar a tabela dizendo 15, 16, mais ou menos, mas é um número alto. Como método contraceptivo, o preservativo é bastante ineficiente. Se as mulheres vão engravidar, significa que o espermatozoide vai passar ou não passa. Não adianta você dizer que ele não passa. Não adianta você dizer que você conseguiu esticá-lo e não viu poro nenhum ao microscópio. Não adianta você dizer que ele é impermeável à água. Não adianta, porque o que manda é a prática, não é a teoria. Se o dentista diz que você não está sentindo dor e dá 1000 motivos pelo qual você não está sentindo dor, quem vai dizer que está com dor é você, não é ele. Mas eu já coloquei um monte de anestesia aqui, o seu dente está morto, não pode. Doutor, estou sentindo dor. Assim também, não adianta você encontrar pessoas garantindo que o preservativo é absolutamente impermeável, que não passa nada. Porque passa. Passa porque esta é a taxa de gravidez. Ora, mas a mulher não engravida todos os dias do ciclo menstrual. Engravida só poucos dias do ciclo. E mesmo assim, vai engravidar um número tão grande. E o espermatozoide, ele é grande em relação ao vírus da AIDS. O espermatozoide tem uma cabeça com um diâmetro de 3 micra, que é 3 milésimos de milímetro. Ao passo que o vírus da AIDS tem um diâmetro de 0,1 micron. Se o espermatozoide passa de vez em quando, com frequência suficiente para causar gravidez nesse índice, o vírus da AIDS, que é 30 vezes menor que a cabeça do espermatozoide, passa de vez em sempre. Ou seja, quando o governo está dizendo que você pode usar isso aqui para praticar um pecado seguro, porque você está protegido contra a AIDS, ele está mentindo, enganando e promovendo o pecado. Não existe pecado seguro. A segurança está em não pecar. E sobre o pecado seguro, nós vamos agora fazer uma leitura que a dona Karina vai nos agraciar. Roube com segurança. Vamos ler isso aqui? Certa vez, um prefeito, muito popular em sua cidade, recebeu reclamações da alta incidência de óbitos num setor respeitável da sociedade, os ladrões. Diziam estes que não podiam exercer sua profissão com segurança, pois a polícia que os perseguia várias vezes atingia-os mortalmente com seus revólveres. A situação era revoltante. Profissionais honestos, incapazes de trabalhar com segurança por causa das armas e da perícia dos policiais. Desejoso de conservar a popularidade e temeroso de perdê-la entre os ladrões, o prefeito decidiu lançar a campanha Roube com Segurança. E para que os assaltos fossem de fato seguros, incentivou o uso de coletes à prova de balas. Não roube sem usar o colete, diziam propagandas vinculadas nos jornais, rádio e televisão. O próprio prefeito, em pessoa, chegou a distribuir gratuitamente coletes aos ladrões mais carentes.
E assim a segurança passou a reinar entre os amigos do alheio. Gostaram da historinha? Não é linda? Agora prossiga, por favor. Esta história, por louca que pareça, é muito similar ao que vem acontecendo nas campanhas contra a AIDS. Nelas não há uma palavra sequer contra o homossexualismo, que continua sendo a principal causa da AIDS. Saber disso, viu? O homossexualismo é e continua sendo a principal causa da AIDS. Afinal, as pessoas têm o direito de pecar contra a natureza. O cuidado que devem ter é de pecar com segurança. Assim, os atos mais espúrios não devem ser evitados, mas praticados com o uso de preservativos que impedem a passagem do vírus HIV e o contágio da doença. Continuem se prostituindo, mas não deixem de usar o preservativo. Continuem pecando, mas cuidado com a AIDS. E como se distribuem preservativos nas escolas e até entre as crianças, o governo está afirmando tacitamente que nossa sociedade é um prostíbulo, que as relações homossexuais não são aberrações antinaturais e que qualquer criança pode praticá-las, com cuidado, é claro, de não contrair a AIDS. Essas campanhas de prevenção da AIDS são simplesmente hediondas e asquerosas. Seus autores deveriam ser processados por corrupção de crianças e adolescentes. A tão famigerada vacina contra a AIDS, procurada por tantos, já existe há muito tempo. Trata-se do 6º mandamento dado por Deus a Moisés: não pecar contra a castidade. A AIDS vai terminar no dia em que os homens e as mulheres aprenderem a respeitar seu corpo, templo do Espírito Santo, e a só usarem do ato conjugal dentro do matrimônio, de modo natural e com abertura à procriação. Fora da lei de Deus, não há sexo seguro para os que hoje se prostituem. Assim como fora do respeito à propriedade, nunca haverá segurança para os que agora são ladrões. Ou vocês acham que o colete protege de fato os ladrões? Não, né? Nenhum ladrão está protegido só por causa do colete. Então, os ladrões que confiaram no colete, meus pêsames. E os fornicadores adúlteros que confiam no preservativo, meus pêsames. Muito bem, aqui está sobre a falha do preservativo uma coisinha interessante. A eficácia do preservativo. Os preservativos nunca foram considerados um método eficaz de se evitar a gravidez. Eu disse gravidez e não AIDS. Os preservativos têm uma taxa anual de sucesso de 85% na prevenção da gravidez. Há uma falha de 15%. O livro que eu li para vocês falava-se de 14%. Varia de fonte para fonte, mas não é muito longe disso. Mas convém lembrar duas coisas. A mulher só engravida em cerca de 6 dias por mês, enquanto o HIV pode infectar uma pessoa durante os 30 dias do mês. O espermatozoide, que consegue passar pelas fissuras microscópicas do preservativo em 15% dos casos, é 450 vezes maior que o HIV. Só a cabeça do espermatozoide, que mede 3 milésimos de milímetros, é 30 vezes maior que o HIV, cujo diâmetro é 0,1 milésimo de milímetro. Como uma peneira que não consegue reter pedras poderá impedir a passagem de grãos de areia? Aqui está o espermatozoide, tá? Apesar de minúsculo, ele aqui parece bem grande, porque está sendo comparado com os vírus de doenças sexualmente transmissíveis. A cabeça dele, já falei, mede 3 micra. Aqui está o vírus da gonorreia. Aqui o vírus da herpes. Aqui o vírus da sífilis. E este pontinho aqui, quem é? É o HIV, o vírus da AIDS, que mede 0,1 micron, ou seja, 30 vezes menor que o diâmetro da cabeça do espermatozoide. Se esse aqui passa,
Imagine como é que esse aqui não vai passar. Bem, eu não disse que ele passa em 15%, mas que ele causa a gravidez em 15%. E outras vezes ele pode passar e não causar a gravidez, por causa da infertilidade da mulher. Mas ele passa muitas vezes. Imagine por que motivo esse pequenininho não passaria. Tem que ter muita fé, gente. E eu não tenho essa fé. Quando se fala do Estado laico, olha, nós não podemos usar argumentos religiosos. Realmente. Você que está sendo religioso demais. Porque acreditar nisso aqui... e obrigar o povo a acreditar é demais, não é? Muito bem. Então, acabamos aqui a apostila 3 e o seu assunto, que era a regulação natural da procriação.